Por muitos anos, eu recebi alunos do primeiro período da graduação médica. E no nosso primeiro encontro, eu procurava sempre motivá-los de alguma maneira e mostrar para eles qual seria o papel meu ali e de meus colegas educadores clínicos. Eu gostava sempre de deixar bastante claro para eles que nós tínhamos um compromisso muito grande com eles. E a maneira que eu encontrei de fazer isso foi cantar para eles As Rosas Não Falam, de Cartola. Bate outra vez com esperança o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim na certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. A linda canção de Cartola nos emociona e nos diz tantas verdades. É verdade que às vezes os nossos olhos miram tristões quando confrontados com os graves desvios da educação. É também verdade que nossos corações renovam quando contemplam uma nova geração que chega. Mas pedimos licença para discordar do seu desejo tão ingênuo. E quem sabe, sonhavas meus sonhos por fim. Pois acreditamos que ninguém pode sonhar os sonhos alheios. Nós, educadores, entretanto, prometemos nos esforçar ao máximo para que cada um de vocês possa sonhar os seus próprios sonhos. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a graduação médica, a nossa experiência de graduação médica. Começando com uma pergunta que eu, de hábito, faço aos meus alunos. Por que é que você escolheu medicina? Especificamente, medicina como carreira. Você escolheu por que razão? Por que eu escolhi medicina? Eu acho que eu não tenho certeza, eu não sei. Talvez por causa do meu pai, que foi um exemplo, minha irmã. Mas eu gostaria de responder o porquê que eu escolho medicina todos os dias. É o acordar de manhã, sair para trabalhar, né? E quando você entra dentro do hospital, você simplesmente abstrai o tempo. Você está ali ajudando uma pessoa, contribuindo com a pessoa, não só com o paciente, como com os residentes, como com os acadêmicos, transmitindo conhecimento, recebendo conhecimento. E isso que me nutre para escolher medicina todos os dias. Então é uma escolha diária, não foi uma escolha que aconteceu lá em 94, quando eu assinei o papelzinho lá para entrar fazer a medicina. Não foi ali, não. A escolha da medicina foi depois que eu formei, principalmente, é uma escolha diária. Eu fiz medicina porque as minhas circunstâncias na época, eu estudava num colégio bom do Rio de Janeiro, eu era um bom aluno, eu tirava boas notas e
minhas possibilidades eram engenharia, advocacia e medicina. Como eu não queria advocacia e engenharia e era bom em biologia, era algo que me atraía, eu fiz medicina. Os elementos vocacionais para esse chamado para medicina, eu só percebi na residência médica, que eu percebi que, de fato, trabalhando, eu me tornei um médico capaz de atender uma pessoa e de me encontrar com o paciente todos os dias, e é o que eu pretendo fazer pela minha vida toda. Na verdade, eu passei grande parte do ensino médio querendo fazer veterinária. Já no terceiro ano, minha irmã deu a ideia de fazer medicina, já que eu lidava tão bem com pessoas. E desde então, não pensei em fazer outra coisa. Um porquê, né, que eu fiz, o que eu escolhi. Na verdade, eu ia fazer psicologia e, na verdade, uma tia, minha mãe, elas... Assim, mas veja, psicologia vai ser um negócio que é difícil para você fazer, as faculdades aqui disponíveis não são boas, a sua chance de ganhar dinheiro não é boa. Você tem possibilidade, né? Você tem nota para fazer medicina, por que não, né? Por que você não vai fazer? E aí me levaram, na verdade, a um colega, né? Um médico também que exercia já a psiquiatria, e conversando com o cara eu achei interessante a proposta e, enfim, foi isso. Foi isso que me fez entrar sem saber exatamente o que me esperava. Mas, professor, por que o senhor escolheu medicina? Ô, Juliana, essa é uma pergunta que eu faço muito aos meus alunos. Eu tenho ouvido respostas as mais variadas que você possa imaginar. Uma das coisas que sempre ficou muito marcado para mim é que existe um momento em que a gente entra na faculdade de medicina, levado por motivos que são muito individuais, na maioria das vezes muito afetivos, mas que quase sempre são resumidos com frases do tipo: porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu gosto de cuidar das pessoas, porque eu quero fazer bem pela humanidade. Alguns dizem assim, que eu era aluno muito bom na escola, e para um aluno muito bom, medicina é irrecusável. Seja qual for essa motivação para entrar na faculdade, existe algo que é assim comum a todos os alunos, que é o momento do ingresso. São as primeiras semanas, é aquilo que eu chamo de o verão das nossas paixões, né? Em que nós estamos vivendo o encanto daquela paixão pela escolha que nós fizemos. Poxa, nós vamos estudar medicina. E aí vem a graduação, e a graduação vem quase como um ladrão a nos roubar muito dessa paixão. E existe um momento que chega em ocasiões diversas para cada aluno, mas que chega para praticamente todos, que, parafraseando Shakespeare, eu chamo de o inverno do nosso descontentamento, em que aquela paixão de verão, ela dá lugar a tanta dúvida, ela dá lugar a tanta angústia, a tanto cansaço, a tanta ansiedade, que faz a gente pensar que algo assim muito errado está acontecendo na graduação. Seja qual for o motivo que nos levou a fazer medicina, eu sempre penso que a gente precisa muito encontrar um educador clínico nessa trajetória, nesse caminhar, né, que nos ajude a voltar a sentir um pouco o verão daquela paixão que um dia nós vivemos. Vejo dessa maneira. O fato é que, seja qual for a razão da escolha por medicina, existe um momento, que é aquele momento em que nós fomos selecionados para uma faculdade e que a gente vive o que eu chamo o verão de nossas paixões. E eu acho que isso é muito bem colocado pelos versos de Cecília Meirelles. Eu vejo o grupo de alunos chegando no primeiro período exatamente como Cecília Meirelles os descreve nesses versos. Eles vieram felizes
como para grandes jogos atléticos, com um largo sorriso no rosto, uma grande esperança no peito, porque eram jovens e eram belos. E é dessa maneira que vocês chegam na Faculdade de Medicina, jovens e belos. Portanto, sorriso no rosto, esperança no peito, vivendo em plenitude o verão de suas paixões. Nada mais legítimo do que isso. Corre a graduação, coisas acontecem e você começa a sentir desconforto. Você poderia me dizer algum desconforto que você experimentou durante a graduação médica? Ou que você, aluno, tem experimentado na graduação médica? Na verdade, o estudante de medicina tem que achar conforto no desconforto, né? Pressão, às vezes tem que perder uma noite de sono ou outra, mas no final dá certo. A lista de desconforto é muito grande, na verdade. É difícil escolher algum principal. Assim, foi provavelmente o pior período da minha vida, a faculdade de medicina. O pior, eu acho que para mim, era a sensação de falta completa de sentido. Por que mesmo que eu estou estudando esse osso? Por que mesmo que esses caras estão me propondo que eu decore alguma coisa que eu nunca vou usar? Eu sei disso. Essa sensação de fazer coisas obrigadas que não faziam sentido, eu acho que era o que me deixava mais desconfortável. É uma coisa interessante, no 5º período, a primeira anamnese, aquilo me deixou extremamente desconfortável. Foi a única vez na vida que eu tive herpes labial. Aí estourou aquele trem e eu sabia que na outra semana eu ia fazer minha primeira anamnese. E aí, o interessante é justamente isso, porque o que me deixou mais desconfortável durante a faculdade é o que me completa, o que me deixa mais feliz hoje, que é encontrar com o paciente, conversar com o paciente, tentar ajudar de alguma forma, né? Então, aquilo que eu achava extremamente desconfortável, ele se tornou o motivo, o meu propósito dentro da medicina. Então, pensem nisso. Em algum momento, você se sentiu como se você fosse, assim, um pastor de nuvens? Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina desamparada, que não principia nem também termina, e onde nunca é noite e nunca é madrugada. Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. Eu não. Pastora de nuvens, por muito que espere, não há quem me explique meu vário rebanho. Perdida atrás dele, na planície aérea, não sei se o conduzo, não sei se o acompanho. Pastores da terra, que saltais abismos, nunca entendereis a minha condição. Pensais que há firmezas, pensais que há limites, eu não. Pastora de nuvens, cada luz colore meu canto e meu gado de tintas diversas. Por todos os lados o vento revolve os velos instáveis das reses dispersas. Pastores da terra, de certeiros olhos, como é tão serena a vossa ocupação. Tende sempre o indício da sombra que foge, eu não. Pastora de nuvens, não paro nem durmo neste móvel prado, sem noite e sem dia. Estrelas e luas que jorram deslumbram o gado inconstante que se me extravia. Pastores da terra, debaixo das folhas que entornam frescura num plácido chão, sabeis onde pousam ternuras e sonos, eu não. Pastora de nuvens, esqueceu-me o rosto do dono das reses, do dono do prado. E às vezes parece que dizem meu nome, que me andam seguindo, não sei por que lado. Pastores da terra, que vedes pessoas sem serem apenas de imaginação.
Podeis encontrar-vos, falar tanta coisa, eu não. Pastora de nuvens, com a face deserta, sigo atrás de formas com feitios falsos, queimando vigílias na planície eterna, que gira debaixo dos meus pés descalços. Pastores da terra, tereis um salário, e andarás por bailes vosso coração. Dormireis um dia como pedras suaves, eu não. Quando eu me lembro e considero esse desconforto da pastora de nuvens, eu me forço a repetir versos de Shakespeare. Nós deixamos aquele verão das nossas paixões e estamos vivendo agora o inverno do nosso descontentamento. São essas dificuldades, essa sensação de que não controlamos o curso das coisas, esta sensação de sermos pastores de nuvens. Mas por que isso acontece? Por que o verão das nossas paixões do primeiro período é substituído gradualmente por esse incômodo que vem ao pastorearmos nuvens, como nos parece estar acontecendo? Existem várias respostas de por que isso acontece. Uma que eu proponho é porque muitas vezes nós não temos clareza na resposta à pergunta: o que é mesmo medicina? Você já se colocou essa pergunta alguma vez? Medicina é o quê? Qual seria assim a definição de medicina? E isso é algo que escapa muito. O que seria medicina? Tem tantas formas de exercer medicina, tem tantos médicos diferentes, tem tantos cenários onde a medicina acontece, fala-se de medicina diariamente em todas as mídias, mas afinal de contas, o que é medicina? E eu penso que isso merece uma análise nossa, né? Eu vou passar por alguns obstáculos que eu observo na graduação e que colaboram para cada vez mais se tornar intenso esse inverno do nosso descontentamento. Uma dessas razões é porque nós somos muito treinados com ênfase naquilo que é a exceção, ou seja, temos uma ênfase muito grande num diagnóstico protocolar, num diagnóstico que esteja como título de um capítulo de livro, num diagnóstico que esteja ou que seja classificável na classificação internacional de doenças, mas um diagnóstico de verdade não é isso. Um diagnóstico é uma forma de explicar aquela pessoa, não é apenas um método de classificar aquela pessoa dentro de tabelas existentes. Não conhecer isso é um convite a experimentar o inverno. Uma outra razão para esse desconforto é a ética sob a qual nós somos treinados. Durante a graduação fala-se muito no que a gente chama de ética normativa. Nós temos até disciplinas na graduação, deontologia médica, medicina legal, são os marcos que estão registrados nos acordos, nas leis, nos regulamentos, nos códigos de ética e que valem para todos aqueles profissionais. Fala-se muito nisso na graduação. Isso é importante, mas isso ainda não é medicina. Existe um outro campo da ética, que é a ética utilitária. É a ética da saúde pública. É aquela ética, por exemplo, que nos diz que é legal a gente vacinar milhões de pessoas, mesmo que a gente tenha consciência que algumas poucas pessoas vão ter reações muito sérias, mas é pelo bem maior. Isso é a ética da saúde pública, mas ainda não é a ética da medicina. A ética da medicina é a ética das virtudes do dia a dia. São aquelas atitudes virtuosas que permitem que a gente, frente àquela pessoa que está se consultando conosco, possamos oferecer a ela aquilo que seja mais compatível com a narrativa de vida que ela tem. O nome disso é ética das virtudes do dia a dia. Esta é a ética da medicina. E esta é a ética raramente apresentada na graduação.
A graduação trabalha muito a ética normativa, a ética utilitária da saúde pública, mas esta ética das virtudes do dia a dia, ela é muito ausente da formação da graduação. Ou seja, a gente não está trabalhando sob a égide da ética que é a nossa profissão. E aí eu tenho um problema que eu identifico, é porque o tempo inteiro que nós estamos nos nossos 6 anos de graduação, nós somos treinados, somos qualificados, somos capacitados, somos certificados. Isso o tempo inteiro. Curso de treinamento daquilo, qualificação nisso, capacitação para aquilo. E tome certificado, certificando que nós alcançamos tal e qual ponto. Mas nós não somos educados. E o objetivo da graduação médica é educar, é um processo educativo, é um processo gradual. Ele não acontece de repente. Não é um treinamento, uma capacitação de 12 horas, 20 horas, 40 horas, 60 horas. Não é assim. É um processo de educação. E educação é, acima de tudo, dar exemplos através de ações. Isso nas palavras de Paulo Freire. E eu cito Paulo Freire aqui propositadamente para que eu possa abrir parênteses, não é? Paulo Freire, um educador, um filósofo brasileiro, extremamente debatido, muito estudado, muito conhecido, geralmente costuma provocar a criação de 2 tribos. Uma que nunca o leu e o detesta, e outra tribo que nunca o leu também e o adora. E eu recomendo que leiam algo de Paulo Freire e usem alguma coisa do que ele diz para a nossa ética do dia a dia. Eu garanto que encontrarão ali coisas muito úteis para isso. E aí o pensamento dele. Educação é exemplo através de ações. Então é preciso que as ações que tenhamos na graduação médica sejam ações educativas, ou seja, que deem exemplos. Exemplos de quê? Da ética do dia a dia, da ética das virtudes. E porque nós não somos educados, somos treinados, qualificados, certificados, etc., mas não educados, nós não temos muita chance de desenvolver as virtudes profissionais. Existem coisas chamadas virtudes profissionais. Uma pergunta que eu geralmente também faço aos estudantes de medicina é: quando é que você se torna médico? E a resposta óbvia é: quando eu completo os 12 períodos, completo toda a minha acreditação, tiro o meu CRM. Essa é a resposta regulamentar, essa é a resposta da ética normativa. Mas isso não é da ética do dia a dia. Meu amigo, você se torna médico, você se torna uma médica quando você desenvolve as virtudes profissionais de respeito e sinceridade, ou seja, de aceitar as pessoas que te consultam como são e também se respeitar como você é. Você se torna médico quando você é tocado por compaixão pelo seu paciente e transforma essa compaixão em altruísmo. Você se torna médico quando você entende que você tem deveres. Existem deveres que você assume. E ainda, e acima de tudo, quando você assume que você é responsável por cumprir seus deveres, a chamada responsabilização. Isso aconteceu assim porque eu agi dessa maneira. E se aconteceu bem, eu sou responsabilizado por isso, e se aconteceu mal, eu também sou responsabilizado por isso. Outra virtude profissional: habilidade em lidar com a incerteza. Como isso é difícil, principalmente para o estudante de medicina. O estudante de medicina é aquela pessoa que na escola tinha absolutas certezas. Ou seja, dada essa questão de física, o gabarito é letra C e acabou, não há dúvida, é letra C. Eu sei que esse é o gabarito. Até porque se eu não souber, eu não entro em medicina, eu não pontuo o suficiente para entrar em medicina. Os alunos que entram na faculdade de medicina são os que têm as maiores certezas no ensino médio. E, no entanto, a prática da medicina é cheia de incertezas. E a habilidade em lidar com esta incerteza é uma grande virtude profissional. Existem muitas virtudes profissionais, mas a última que eu vou citar é a empatia. Aquela capacidade de nós percebermos a reação emocional do outro, sinalizarmos que percebemos,
abrirmos espaço para que aquela reação emocional aconteça e não embarcarmos na mesma reação emocional, porque ela não é nossa, é da outra pessoa. Empatia não é fácil, mas empatia, como todas as virtudes profissionais, pode ser treinada, desde que a graduação médica dê exemplos. Eu penso que um dos grandes males da nossa graduação é que nós somos treinados, qualificados, certificados, seja lá o que for, por sacerdotes que não acreditam em Deus. E quando eu digo isso, sacerdotes que não acreditam em Deus, eu não estou fazendo uma referência religiosa especificamente. Eu estou me referindo, na verdade, a pessoas que estão exercendo uma atividade sem qualquer tipo de fé no valor maior daquilo que fazem. Então, se o meu professor na graduação, ele não trata comigo, ele não trata com os pacientes de forma a demonstrar as virtudes profissionais, é porque ele não crê nelas, ou seja, ele não acredita em Deus. E um sacerdote que não acredita em Deus é uma triste figura, porque ele está doutrinando pessoas que também seguirão o mesmo caminho. Um professor que não trabalha, não nutre as virtudes profissionais em todos os seus encontros, formará profissionais sem virtudes. Ou seja, nós desconhecemos aquilo que eu considero o cerne da nossa profissão, o chamado método clínico. O método clínico, método significa caminho, é uma forma de agir que irmana todas as pessoas que, como médicos, atendem pacientes. Não importa a especialidade. Isso se chama método clínico. Se alguém me perguntasse qual é a razão maior para uma graduação médica, eu diria aprender o método clínico, que incorpora tudo isso que eu venho falando com vocês. Mas é difícil, na verdade, aprender uma prática virtuosa se o ambiente nosso de graduação não for virtuoso, tiver muitos vícios de origem. Nesse momento, e para talvez ilustrar o porquê que eu enfatizo tanto esses pontos da necessidade de uma graduação verdadeira e porquê eu enfatizo tanto que faltam virtudes à nossa formação, eu vou pedir ajuda a duas pessoas do passado, Alcir Pires Vermelho e Valfrido Silva, que compuseram esse sambinha. Se vocês atentarem para a letra desse sambinha, vocês vão ver uma pessoa falando para nós com todas as vozes que a humanidade tem. Eu convido a prestar atenção na letra. O tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Meu coração já bate diferente, dando sinal do fim da mocidade. O seu pulsar é um soluçar constante de quem muito amou na vida com sinceridade. Às vezes penso que o tic-tac é um aviso do meu coração, que já cansado de tanto sofrer, não quer que eu tenha nesta vida uma desilusão. O tic-tac do meu coração marca o compasso do meu grande amor. Na alegria bate muito forte, na tristeza bate fraco porque sente dor. O tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tac do meu coração marca o compasso de um atroz viver. É o relógio de uma existência e pouco a pouco vai morrendo de tanto sofrer. Vejam vocês, não é? Os autores dessa música colocam para nós uma interpretação de coração que parece tão distante daquilo que a gente conhece cientificamente, não é? Colocam o amor sendo regido pelo compasso do coração, marca o coração como o relógio de uma existência, marca o coração como capaz de dar avisos de que a gente já sofreu demais,
Enquanto, quando falam em coração para nós nos lembramos de mediastino, grandes vasos da base, pericárdio, eixo elétrico do coração. Ou seja, essa música deixa bem claro que enquanto a ciência fala uma linguagem, as pessoas, no caso os autores do sambinha, falam uma linguagem que é a linguagem das pessoas. São linguagens diferentes, que precisam de alguém que as traduza, para que elas sejam mutuamente compreensíveis. Quem faz essa tradução? Nós. Que ferramenta nós usamos para fazer essa tradução? O método clínico. É isso que nos torna, na verdade, médicos. O médico não é um cientista. Ele é alguém que conhece a linguagem da ciência. O médico não é um curandeiro ou um animador de grupos. Ele é alguém que conhece e entende a linguagem das pessoas. Isso faz o médico. As vozes humanas são muito ricas. Tem muitas maneiras de se expressar. Eu mostrei uma para vocês aqui. Mas existem inúmeras maneiras pelas quais a humanidade faz sua voz ser ouvida. A comédia é uma maneira. O sofrimento, a dor, a tristeza, o sarcasmo, a mímica, são maneiras pelas quais a voz humana fala. Se você tem uma graduação médica que não tem espaço para comédia, para tristeza, para o sofrimento, para o sarcasmo, para a mímica, para a música, quanto falta a essa graduação? Falta muito. A gente não está se ilustrando na linguagem das pessoas, que é a maneira como elas, na verdade, se expressam, sempre tão rica. Isso faz com que haja uma divergência de pautas. Muitas vezes o médico ele está concentrado na queixa principal. A queixa principal, ganhando uma terminologia técnica, é a preocupação do médico. Diarreia aguda, dispneia pequenos esforços, edema vespertino de membros inferiores, uma erupção pruriginosa. Mas muitas vezes o paciente está com outra agenda. Ele tem uma coisa que não é bem a queixa principal, é a preocupação principal. E se nós não atendermos a esta preocupação principal, ao menos não darmos voz à preocupação principal, nós seremos de muito pouca ajuda para o paciente. E, falando em paciente, eu agora levo bem a ênfase para esse lado. Porque, vejam bem, quem é que, em primeiro lugar, nos ensina sobre doenças? Não são os livros, são as pessoas que sofrem as doenças. Então, o paciente é o primeiro professor que nós temos. Ele vai nos ensinar sobre a experiência da doença. E é a partir dali que nós vamos nos inspirar para nós termos as nossas pautas de estudo. O paciente vai mostrar para mim o que é uma pericardite. Assim, não, mas ele nem sabe o que é uma pericardite, quem sabe sou eu. Não, ele vai mostrar para nós a experiência humana que ele está tendo com a pericardite. E depois nós vamos ler num livro sobre pericardite. E aí nós teremos feito a voz da pessoa e a voz da ciência. E nós vamos conseguir fazer essa ponte. Enquanto não aceitarmos que o paciente é quem primeiramente nos ensina sobre doenças e é quem abre para nós as pautas de estudo, o nosso estudo vai ficar muito artificial. E isso me leva à seguinte ideia. Existe uma exigência de habilidades para estudar um tema. Para você pegar um tema, um artigo científico, um capítulo de livro, você tem que ter algumas habilidades. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Mas, geralmente, quem tem acesso a uma faculdade de medicina consegue fazer isso. Habilidades de leitura de um tema formal, de estudo de um tema formal, ainda que numa mídia eletrônica. No entanto, para aprender com o paciente, para desenvolver virtudes profissionais, para aprender o método clínico, para lidar com a incerteza, as habilidades são outras. E essas são habilidades que precisam ser muito trabalhadas numa graduação médica. Uma graduação que te treina para estudar temas formais apenas, ela falha muito. E para que esse caminho seu seja amainado, para que as arestas sejam aparadas, nós precisamos de uma figura que eu chamo de educador clínico. O educador clínico é muito mais do que um professor.
é uma pessoa com formação médica, que vê pacientes regularmente e que se encontra com você, aluno de medicina, em vários ambientes diferentes, com atitudes diferentes, mas todas elas cheias de muito significado. Essa figura se chama educador clínico. Cada vez que você o encontra, você vive uma experiência e você sai dali um pouco diferente de como você entrou, mostrando que aquele encontro valeu a pena. Toda faculdade de medicina tem educadores clínicos. Nem todos os professores de uma faculdade de medicina são educadores clínicos. E é curioso que os alunos, ainda que de uma maneira inconsciente, sabem quem são os educadores clínicos de sua escola. Encontre os seus. Já próximo do fim da minha fala, eu enfatizo o enorme valor da aula prática. A aula prática é um tipo de encontro que o educador clínico é capaz de preparar para os seus alunos. Para mim, a aula prática é a via final comum da educação médica. É a coisa mais importante que existe na educação médica. A aula prática que vai nos permitir aprender com o paciente, identificar pautas de aprendizado, o que é que nós vamos ter que estudar depois que nós vimos essa senhora. A aula prática como o grande estímulo para nós aprendermos o método clínico. A aula prática para nós aprendermos a lidar com a incerteza. Como? Vendo o professor lidar com a incerteza. O professor que admite a incerteza na frente de seus alunos já deu o primeiro passo para ser um educador clínico. Aquele que não admite essa incerteza na frente de seus alunos não é um educador clínico. A aula prática como via final comum para o aprendizado das virtudes profissionais, porque elas vão ser vistas ali, colocadas em prática pelo educador clínico. E os alunos vão vendo como as virtudes não são permanentes, mas elas fazem parte de uma reserva que existe dentro da gente. Reserva essa a ser usada quando a necessidade se faz. Ou seja, a gente busca uma prática virtuosa todos os dias. Ainda, a aula prática como via final comum para aprendermos empatia. O que é a empatia? Ouvir o paciente, aprender com o paciente, ter empatia, lidar com a incerteza, tudo isso precisa de muita experiência. E se você tem apenas 20 anos, você não viveu ainda o suficiente para ter tantas experiências com tantas pessoas assim. E eu vou te falar uma coisa assim muito secretamente. Você nunca terá essa experiência, porque as experiências individuais são infindas. Então a gente chega ao final da vida e a gente não experimentou tudo aquilo que o ser humano é capaz de vivenciar. Mas existe uma coisa que modernamente nós chamamos de experiências vicariantes. Não é? Em medicina existe uma expressão, função vicariante. Né? Você extrai um rim de uma pessoa e o outro rim hipertrofia numa chamada função vicariante, ou seja, para substituir alguma coisa que está faltando. Existem experiências vicariantes às quais nós podemos lançar mão. São as experiências das humanidades. Estou falando de quê? Estou falando do teatro, da literatura, da poesia, da música. Se nós nos expusermos a isto, artes em geral, as humanidades em geral, nós vamos rapidamente experimentar uma série de vivências que já aconteceram e que estão ali para a gente identificar. E isso nos enriquece muito para melhorarmos a comunicação com o nosso paciente. Já houve quem dissesse, uma crítica literária, Kathleen Jamie, ela disse que o poeta, quando perguntaram a ela o que é um poeta, ela disse: o poeta tem a habilidade de olhar, sentir, descrever, se maravilhar. Um poeta não busca rapidamente uma explicação. E eu pego essas palavras de Kathleen Jamie e digo: o médico é um poeta nesse aspecto. Quer dizer, ao encontrarmos alguém, nós olhamos, sentimos, descrevemos, nos maravilhamos com aquilo que nós estamos vendo, antes de tentarmos explicar tudo que está ali. Como a minha esposa Lucinha costuma dizer, é a contemplação, é a atitude da contemplação. O poeta faz muito isso. Eu tive a oportunidade, na minha experiência profissional, de contribuir
para o aprendizado do que eu acabei de falar, através de 2 livros que eu escrevi. O Método Clínico, primeiro livro, que mostra como é o método, em que consiste esse método, e depois, através de 71 casos clínicos, eu mostro como o método nos ajuda, como não usá-lo é perigoso, como mesmo usando o desafio às vezes é muito grande, e como ele às vezes nos ajuda assim de uma maneira retumbante. É um livro que difere do habitual livro de medicina, porque ele contempla vários erros. Onde é que eu errei aqui? O que é que eu deixei de fazer? Por que eu cometi esse erro? Onde estava a minha cabeça nesse momento que eu cometi esse erro? Em que ponto eu não fui fiel ao método clínico e por isso eu errei? O erro nos ensina muito. Talvez o erro nos ensine muito mais do que os nossos acertos. Isso é um pensamento assim já bem conhecido. E o segundo livro, eu Já Pensou Se Fosse Assim. Já Pensou Se Fosse Assim foi um livro onde eu coloquei minha experiência de décadas de graduação médica, de professor dos 12 períodos da graduação médica, e nesse livro eu mostro como é que essas virtudes, o método clínico e essas humanidades como experiências vicariantes podem permear toda a graduação. O primeiro capítulo do livro é o ingresso na faculdade, o último capítulo, o capítulo 71, é a graduação. São as minhas contribuições. Eu estou praticamente encerrando, mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês ouvissem uma pequena história, uma história muito significativa, porque ela vai nos levar ao desfecho dessa conversa. Convido-os a ouvir essa história. De certa feita, uma faculdade de medicina recebeu uma grande verba. A alegria da diretoria foi imensa e planejou-se, com inúmeros critérios, como seria a distribuição daqueles preciosos recursos. Uma enorme competição mobilizou toda a comunidade acadêmica. Cada área apresentava as suas excelências, títulos e publicações. Os departamentos apresentavam extensas listas de suas necessidades, além de detalhadas especificações sobre os equipamentos que haveriam de ser comprados. Uma comissão de notáveis, criada para priorizar os pedidos, visitou todos os cantos da instituição em busca de mais dados que pudessem corroborar seu julgamento. Já havia quase se completado o processo quando alguém da comissão notou, numa pequena sala, quase escondida, um médico de cabeça branca que conversava com um paciente enquanto era observado por um aluno. Embora acanhada, a sala estava cheia de livros. As verbas já haviam quase todas sido alocadas, mas o notável membro da comissão, talvez tocado por aquela visão tão simples, quem sabe se lembrando das razões primeiras, quase esquecidas, que o haviam feito escolher medicina, decidiu perguntar ao velho professor quais eram as suas necessidades. Com licença, professor, mas estamos quase encerrando nossos trabalhos e ainda não recebemos a sua solicitação. Afinal, o que o senhor precisa que possa ser contemplado com mais verbas? Ao ouvir a resposta, aquele notável membro da comissão se retirou sem dizer palavra. Com passos lentos, dirigiu-se a um jardim que havia ali perto. Sentou-se calado e ali se deixou ficar, até escurecer. Até hoje, há quem diga que lhe corriam lágrimas quando passou seu crachá na porta de saída. E então, qual teria sido a resposta do velho professor
que provocou um impacto tão grande naquele notável membro da comissão, que fez com que ele se afastasse sem dizer nada, permanecesse sentado no jardim até anoitecer e fosse visto saindo da instituição, passando o seu crachá com lágrimas nos olhos. O que será que esse velho professor teria respondido? O que o senhor precisa, professor? Das nossas verbas. E o professor, na verdade, respondeu: 3 coisas. Uma pessoa que busca uma consulta. Um estudante genuinamente interessado. Acesso a uma leitura iluminada. Esse é o convite que os educadores clínicos fazem a você, estudante de medicina. Eu peço que Geraldo Azevedo e Renato Rocha me acompanhem nesse convite. Se você vier, pro que der e vier comigo, eu lhe prometo sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse quanto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo. Esse é o convite que um educador clínico faz a todos vocês. Sejam bem-vindos. Se você vier, pro que der e vier comigo, eu lhe prometo sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, esse quanto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo, se branco ele for, esse canto, esse tão grande amor, se você quiser e vier, pro que der e vier comigo.